Olá, que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, te dê a paz, a esperança e a certeza que um dia todos nós estaremos na glória com Cristo Jesus para sempre. Será um dia maravilhoso, onde poderemos cultuar, engrandecer e exaltar ao nome daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu sou o Wellington Dias e você está no canal Dias de Fé. Gostaria de compartilhar com você hoje um tema que muito mexe comigo quando fala sobre enfermidade, sobre cura, sobre libertação. No Novo Testamento fala de uma mulher que vivia há 12 anos com fluxo de sangue, uma hemorragia que não tinha cura. Os médicos daquela época fizeram que essa mulher viesse a gastar todas as suas economias, viesse a gastar tudo que ela tinha em busca da cura, da libertação de uma doença, de uma enfermidade. Às vezes poderia ser física ou às vezes poderia ser espiritual. Mas de nada adiantou. Mas essa mulher ficou muito feliz e o coração dela se encheu de fé quando ouviu falar que Jesus ia passar por aquela cidade. E ela pôs no seu coração que se ao menos eu tocasse na orla do seu vestido, eu seria curado. E o que aconteceu com aquela mulher? Ela foi no meio da multidão. Aquela multidão esmagava, aquela multidão oprimia, mas ela em momento algum ela desistiu de tocar na orla do vestido do Senhor. Quando ela menos esperou, ela tocou e caiu ao chão. Aí Jesus, mais que depressa, falou com os discípulos: quem me tocou? Os discípulos olharam para a multidão: mas mestre, a multidão te aperta e te oprime e tu dizes quem me tocou? O Senhor Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E quando ele olhou, ele viu aquela mulher debruçada no chão. Ele falou com ela: mulher, foi você que me tocou? Ela: Senhor, sim, fui eu que toquei na orla do seu vestido, porque sabia que se tão somente eu tocasse, eu seria sarada. Aquela mulher foi sarada e o Senhor falou: vá, a tua fé te salvou. E naquele momento aquela mulher não teve mais enfermidade nenhuma. E se você fosse olhar no Antigo Testamento, aconteceu algo parecido. Existia um general chamado Naamã, era o general da Síria, e esse general, ele era famoso, ele era popular, o seu rei tinha um apreço muito grande por ele, pela sua vida, pela sua dignidade. Mas só que aquele general tinha uma doença, uma coisa que ele escondia atrás da sua armadura, que só a sua família sabia. E sabe o que era? Uma lepra, algo terrível, algo contagioso. Só a sua família sabia que provavelmente os seus dias estariam contados. Mas a serva de Naamã, também escrava, era uma israelita, e falou com Naamã: quem dera que se o Senhor conhecesse o profeta da minha cidade, ele tocaria no Senhor e o Senhor seria curado. Ela estava falando de um profeta de Deus. E naquele momento Naamã chegou no seu rei e falou com ele, e sabia desse profeta, e pediu para que o rei pudesse trazer aquele profeta aqui. Então o profeta falou com ele: fale com Naamã que mergulhe 7 vezes nas águas do Rio Jordão. A notícia chegou até Naamã, que era para ele mergulhar 7 vezes nesse rio. Mas Naamã, estou falando com as minhas próprias palavras, Naamã, ele não quis, porque lá na Síria existiam rios mais limpos, existiam rios mais bonitos, existiam rios que eram belos diante dos olhos humanos. Aconteceu que o seu servo falou com ele: mas Senhor, se o profeta mandasse o Senhor dar os seus bens, o Senhor daria. Por que o Senhor não pode mergulhar no rio só porque as águas são mais barrentas, são mais sujas? Assim, o general Naamã ouviu e fez, e mergulhou por 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E na hora que ele mergulhava, ele sentiu algo diferente, que era o dom, o poder da cura, o poder que vem de Deus, o poder do Salvador, que era através da palavra daquele profeta, que ele profetizou a vitória na
vida daquele homem e ele foi sarado. Quantas vezes você tem buscado a cura para si ou a cura para um ente querido? Quantas vezes você tem buscado a libertação para você ou para alguém que você ama? Quantas vezes você tem buscado um renovo na sua vida ou na vida de alguém que você quer muito que seja renovado, quer que seja liberto dos vícios, das drogas, do alcoolismo, de tudo aquilo que não presta e não provém de Deus, mas não tem visto o milagre acontecer? Hoje eu te falo, se crerdes e ouvirdes, você vai receber o melhor. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir a um monte que sai de um lado e vá para o outro, e esse monte vai. Só vai acontecer se você tiver fé. Isso só acontece se você buscar a Deus de todo o seu coração, pois a palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem fé? Responda para si mesmo hoje, porque se você tem fé, você vai fazer através da presença de Deus. Não é você, mas é a presença de Deus agindo na sua vida, a presença de Deus operando o sobrenatural na sua vida, a presença de Deus fazendo a mudança acontecer, e você vai ver prodígios, maravilhas e sinais acontecendo, porque Deus é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos e pensarmos, conforme o seu poder que em nós opera. E a palavra também nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como essa mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos, uma hemorragia enorme, ela foi curada quando tocou no vestido de Jesus. Assim como Naamã, que quando mergulhou nas águas do Rio Jordão, ele foi curado. Deixe Jesus tocar aonde te dói. Se é uma ferida física, se é uma ferida espiritual, se os médicos muitas vezes desenganaram, se os médicos muitas vezes falaram não tem jeito, saiba, o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, e Ele pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Mas não adianta eu falar isso e você não ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como você vai agradar a Deus se você não exercer a sua fé? Deus pode fazer o impossível acontecer, mas basta que você creia, confie e deixe tudo acontecer nas mãos do Senhor, porque no tempo de Deus o milagre pode acontecer. Saiba que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E muitas vezes nós acreditamos, entre aspas, falamos tipo duvidando daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida. Não, eu quero te pedir hoje, tenha fé, esse firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se espera. A fé, porque sem ela você não agrada a Deus. Não adianta você só pedir, mas você tem que exercitar aquilo que você tem de melhor, é a fé, porque a partir do momento que você exercita a sua fé, você agrada a Deus. Pedro, ele falou: Jesus, és tu mesmo? Se fores tu, deixe que eu vá até aí, até o Senhor. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele andou sobre as águas. Moisés abriu o mar vermelho com um simples cajado. Isso é fé. Noé construiu uma arca no meio de um deserto porque sabia que viria o dilúvio. Isso é o que para você? É fé. E quando a sua família e os animais entraram para a arca foi selada por fora e aconteceu realmente o dilúvio. Então eu te pergunto, é impossível ter fé? Eu vou te responder. Se você olhar a fé pelos olhos humanos, os olhos carnais, você nunca terá fé. Mas se você olhar a fé de acordo com a visão que a Bíblia nos dá, você agrada ao Senhor. E o milagre pode acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família, ou num ente querido, num amigo. Agora eu te peço, se você puder, se você quiser fazer uma oração de fé, eu quero orar e pedir a Deus para abençoar e curar e renovar a sua vida, a sua casa, todos os seus entes queridos. Mas se você tiver fé, faça essa oração de coração aberto para o Senhor, porque eu sei que o céu se abre, Deus responde e o milagre acontece, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Seja uma pessoa destemida, determinada na presença do Senhor, que age conforme a fé que Deus tem posto no seu coração. Feche teus olhos, vamos orar juntos, crendo
que Deus pode fazer o impossível acontecer. E eu sei que Ele é o Deus do impossível. Eu sei que Ele pode fazer o milagre acontecer hoje, na sua casa, na sua vida e na sua família. Mas se não acontecer hoje, não te desanimes, pois o milagre vem, porque nosso Deus é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensarmos, conforme o seu poder que em nós opera. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos na beleza da tua santidade, exaltamos e engrandecemos o teu santo e excelso nome nesse dia de hoje, ó Pai. Pedimos ao Senhor neste momento, Senhor Jeová Rapá, Jeová Nissi, toca nessas vidas, ó Pai, que estão acamadas, que estão hospitalizadas, que estão enfermas, ó Pai, com problema de saúde físico ou espiritual. Repreenda todo mal, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém de Ti, toda obra contrária, todo dardo forjado do maligno que caia por terra, ó Pai, pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, ó Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa, Pai, toca desde o fio de cabelo da tua cabeça até a planta dos teus pés, ó Pai. Derrama sobre eles o bálsamo da cura, derrama sobre eles a unção do Senhor, a unção de renovo, a unção de libertação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pois na tua palavra nos diz que realmente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas chagas nós fomos sarados. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos teus servos, ó Pai, que buscam, que exercitam a sua fé neste momento, que o Senhor venha tocar neles de forma sobrenatural, que eles possam sentir o agir do Senhor, ó Pai, pois o teu mover é lindo neste lugar. Nós sabemos que o Senhor habita nos louvores, ó Pai. Então abençoa a vida desses teus servos, ó Deus, desse que faz comigo essa oração, Senhor, neste momento. Abençoa, derrama a tua cura, derrama a tua provisão, ó Pai, derrama o teu bálsamo suave nessas vidas, ó Pai, e que eles possam profetizar que eles estão curados para a honra e glória do seu nome. É o que eu te peço, meu Deus, e o que eu desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, te dê força, te renove e que a cada dia, não somente para a cura, mas que a cada momento da sua vida você possa exercitar a sua fé e saber é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.